Tricolores, você que está aí desesperado para a contratação de Boanga e a frustração de John Arias, Hulk que não veio, pare com isso agora. Hoje vamos falar sobre a SAF, sinal amarelo para o Fluminense. Não é Sociedade Anônima do Futebol. A ação da SAF vai ser feita em alguns meses e você tem que estar bem consciente de como você vai votar e de como o Fluminense vai ser gerido para os próximos anos. Então, galera, somos do canal Somos Fluminense. Aqui eu quero que você deixe o seu comentário, o seu like e se inscreva no nosso canal. Sua inscrição é sempre importante para nós. E sem enrolação, bora pro vídeo. No final do ano de 2025, tivemos a apresentação da Lazuli Capital, uma proposta para o Fluminense de Sociedade Anônima do Futebol. Esse estudo foi feito com mais de 3 anos dentro da gestão Mário Bittencourt. Dessa forma, foi apresentada uma proposta que a SAF investiria 6 bilhões de reais no Fluminense nos próximos 10 anos e cederia 500 milhões de reais como compra do clube, sendo que no primeiro ano 250 milhões iria direto para o Caixa e 250 milhões iria ser injetados no Fluminense a partir dos 2 anos seguintes. Além disso, a SAF também assumiria toda a dívida que tem o Fluminense. Eu queria uma reflexão junto com vocês. Para que uma SAF entre em qualquer time no futebol brasileiro, na minha opinião, o time ele tem que mudar de nível ou mudar de status. E aqui eu queria analisar junto com vocês, e eu quero o comentário de vocês, o que vocês acham, sobre algumas SAFs que foram implementadas no futebol brasileiro e como essas SAFs alteraram o status daquele time, e isso a gente vai discutir pro Fluminense. Se a proposta da Lazuli Capital, ela vai ser uma proposta que vai mudar o Fluminense de nível, de patamar, de status, aí você escolhe. Vamos analisar na do Botafogo primeiro. O Botafogo, você concorda que a SAF que foi implementada no Botafogo colocou o Botafogo em outro nível no futebol brasileiro? Sim. Por quê? O Botafogo estava para fechar as portas 3, 4 anos atrás. Um maluco dos Estados Unidos, John Textor, cara que gosta muito de risco, e aí comprou 90% do clube, injetou muita grana, só que ninguém sabia um detalhe: a grana não era dele. Era de empréstimos de fundos e bancos no mundo inteiro. E aí, o que aconteceu? Foi dando calote em todo mundo, Textor está enrolado financeiramente. Mas o ponto é, o Botafogo mudou de nível depois que a SAF entrou. Ou ele fechava as portas, ou ele se tornaria um clube grande novamente, financeiramente falando. Outra SAF que também foi implementada mais ou menos no mesmo molde foi o Cruzeiro. Só que ali foi com o Ronaldo, e aí o Ronaldo mais com um tom de gestão e austeridade, ou seja, tentando reestruturar um time que já estava totalmente quebrado, fez com que o Cruzeiro pelo menos parasse de sangrar, algo que ocorria muito devido às grandes corrupções que ocorreram dentro do Cruzeiro nos anos de 2018, 2019, e aí o Ronaldo conseguiu estancar a sangria. Daí ele foi gerindo de forma um pouco mais profissional até que ele vende para o Pedrinho BH. Só que o Pedrinho BH, você concorda que ali ele levou o Cruzeiro também de status em relação à SAF? Por quê? O Pedrinho BH injeta dinheiro o quanto ele quer. E aí está o problema. Porque quando ele está feliz ou quando ele quer ganhar alguma coisa, ele vai lá e coloca muita grana. Se o time não corresponde, o que ele faz? Não vou botar mais dinheiro. Você percebe que não existe um planejamento, não existe algo que vai fazer que o Cruzeiro fique sustentavelmente disputando entre as primeiras posições? E aí está o segundo erro que eu vejo nas duas SAFs entre Cruzeiro e Botafogo. As duas mudam os times de patamar, só que a forma de ser executado é totalmente errada, totalmente equivocada. E aí eu queria trazer um outro exemplo aqui, que é o Bahia. O Bahia também muda de patamar. Por quê? É um time que devia 300 milhões de reais, o Grupo City vem, compra o Bahia, e a primeira ação que o Grupo City faz é pagar toda a dívida do Bahia. E aqui muda o jogo para o time baiano, porque é um grupo que já está acostumado a gerir outros grupos,
E me parece que é uma SAF que vai dar muito certo nos próximos 5 anos, onde o Bahia vai disputar nas cabeças e vai disputar títulos. E aí eu vi uma forma que o Bahia também mudou de patamar. Você reparou que nesses 3 casos, os times mudaram de nível? Ou seja, a SAF veio e impactou a rotina do clube? Pois é. Agora a SAF do Fluminense. A SAF do Fluminense propôs lá atrás 6 bilhões de investimentos em 10 anos. Isso dá em torno de 600 milhões, se a gente não pensar em inflação anual e tudo mais, 600 milhões por ano de arrecadação. Atualmente, o Fluminense já arrecada em torno de 500 milhões, teve a questão do Mundial que distorceu um pouco os números, mas o Fluminense faz esse número tranquilamente hoje com o associativo. E aí, os 500 milhões de reais, ou seja, 250 milhões para injeção no clube de imediato, algo que não vai transformar o Fluminense, dar uma potência financeira, ok? E 250 milhões ao longo de 2 anos. Também esse valor não vai transformar o Fluminense em uma grande potência. Porque se a gente pegar todo o dinheiro que o Fluminense ganhou do Mundial e dos outros campeonatos que ele também avançou, a gente não está conseguindo comprar o Boanga. A gente não está conseguindo pagar a multa do Hulk. A gente conseguiu trazer o Arana, conseguiu trazer o James, o Savarino, mas acabou ali. Parece que o Fluminense só tem uma bala de prata e só. Ou seja, é mais ou menos esse montante que o Fluminense está gastando nessas janelas, é o que vai entrar no clube nos próximos 2, 3 anos. Sem contar o investimento que a própria Lazuli disse que vai colocar no clube. O ponto aqui, Tricolor, que eu quero conversar com vocês eu quero que vocês tenham consciência quando for votar. Eu, particularmente, eu não sou contra a SAF. Eu sou contra a proposta que foi dada hoje para o Fluminense. Por quê? Porque se você parar para ver, o que eles ofereceram não muda o Fluminense de patamar, não muda de status, não muda de nível financeiro, que eu digo. O Fluminense é como se o Fluminense só estivesse fazendo uma cessão de direitos para um grupo financeiro, onde o próprio presidente atual vai ser o gestor de algo que já está sendo feito há mais de 5 anos. Você percebeu que nada vai mudar? Que a gente só vai mudar o patrimônio do Fluminense para as mãos de investidores? Eles podem estar todos bem intencionados, sem problema nenhum. Só que é uma questão de por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou cedendo os direitos do associativo para um grupo que está dando uma grana equivalente ao que o Fluminense já pratica hoje? Certo? Então, se essa proposta não mudar em relação ao dinheiro que entra de primeira, aquele dinheiro novo, que na minha opinião tem que ficar entre 800 e 1 bilhão de reais, principalmente porque a gente tem Xerém. E se os investimentos futuros não tiverem acima do patamar que o Fluminense tem de arrecadação hoje, não adianta trocar de SAF para associativo, manter o sistema que está hoje, porque o Fluminense já vem sendo gerido de forma mais profissional, com processos mais profissionais. Tem muitos defeitos, muitos. Só que é uma forma da gente também preservar e melhorar o nosso patrimônio. A diferença entre Botafogo, Cruzeiro, o Vasco, que se venderam para grupos econômicos, é que se eles não fizessem isso, eles fechariam, eles iriam à falência. O Fluminense, para quem não percebeu, desde 2015 vem tomando um remédio amargo nas finanças. Todo mundo lembra do Flamengo de 2013 para cá, por quê? Porque o Flamengo hoje, financeiramente, é uma bomba, é uma potência. Só que se você parar para pensar, o Fluminense, como ele tem uma baixa capacidade de arrecadação, ele conseguiu, de 2015 até 2025, em 10 anos, ele conseguiu manter a dívida aos níveis que ele tinha sido recebido lá em 2018, ou seja, a dívida não aumentou. E o fato da dívida não ter aumentado foi algo bom, porque o Fluminense conseguiu ter mais crédito no mercado, conseguiu centralizar dívidas, conseguiu pagar fornecedores e fez com que o time tivesse mais
crédito entre os próprios jogadores. Cara, ninguém ia imaginar que a gente ia conseguir um dia trazer Marcelo, trazer Thiago Silva. Ou seja, teria que ter uma capacidade mínima de pagamento. Então o Fluminense hoje, na referência atual, não necessita de uma SAF para manter o que ele já faz hoje. A SAF tem que vir para mudar o Fluminense de forma definitiva. Nem que seja construir um estádio para 25 mil pessoas, ou que entre com um valor muito maior que esses 500 milhões novo, e que o investimento em 10 anos não seja o que o Fluminense já faz hoje. Pensar em 20, 35% do que ele pode arrecadar. Aí sim o Fluminense vai brigar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro. E olha que eu nem citei o Atlético Mineiro, que é um caso à parte. É um grupo de empresários que faz o que quer com o Galo. Eles compram um monte de jogador bom, mas a dívida só piora. Então, tricolores, esse vídeo é para alertar todos vocês que vão votar na SAF do Fluminense nos próximos meses, porque essa questão de Boanga, Hulk, John Arias, é tudo uma cortina de fumaça, para que, no final, a gente ficar com uma frustração de que a gente não tem capacidade de contratar ninguém, e aí vota uma SAF totalmente desfavorável ao clube. A minha questão aqui é, não sou contra a SAF, eu sou contra manter o que já é feito hoje no associativo ir para a mão de investidores, sendo que o presidente novo, o CEO, vai ser o mesmo do associativo. Então a gente está praticamente dando uma cessão de direitos do que é do clube para o privado. Para mim não faz sentido. Então espero que o Matheus Montenegro consiga convencer a Lazuli Capital de melhorar essa proposta, ou até mesmo outro investidor trazer uma nova proposta, porque só uma proposta única faz com que a empresa que fez a oferta se sinta muito confortável em não alterar, porque não tem concorrência. Agora, se tivesse uma concorrência, que foi o grupo árabe que aventaram por aí, poderíamos ter sim uma condição de disputa e valorização do nosso ativo. Então, torcedor tricolor, eu quero saber a sua opinião. O que você acha da SAF hoje? Você venderia o Fluminense pelo valor que a Lazuli ofertou? Ou você vai pressionar a diretoria para que tenha uma oferta melhor? Ou seja, mesmo que você queira que vire SAF, a oferta tem que aumentar. Fique com essa consciência na hora de votar, para depois não ficarem reclamando, porque lá no Botafogo, o Textor está pintando e bordando e não tem com que chorar. O clube é dele e ponto final.